Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônima CTF, o canal de segurança da informação e hacking na prática do Guia Anônimo. Eu sou Afonso da Silva e nesse vídeo a gente vai resolver a máquina Attacktive Directory, uma máquina que eu usei como exemplo, eu usei como referência para estar desenvolvendo a palestra que eu apresentei no ano passado no Hacking na Web Day São Paulo. Para quem foi no evento, me viu e viu a minha palestra, obviamente, viu que eu palestrei sobre pentest em rede interna e na parte da exploração e pós-exploração eu foquei bastante na questão do NTLM, né? No pass the hash e etc. E essa máquina aqui ela tem um pouco disso e ela é bem legal por conta desse aspecto. Então é ela que a gente vai resolver hoje. Mas antes de dar o Start Machine aqui, a gente tem algumas coisas para fazer antes disso. O primeiro ponto, o primeiro passo que ela diz aqui pra gente é essa parte do deploy. E ela diz pra gente se conectar na VPN, etc. Eu já estou conectado, tá tudo funcionando. Se você quiser fazer isso com calma, você pode, porque ela é uma máquina que é passo a passo. Ela não é bem uma máquina de desafio, tá? Ela é uma máquina de passo a passo mesmo. É um pouco diferente. Ela tem sim o seu desafio, mas ela te encaminha de uma forma mais certeira. Eu já dei todos os checks aqui, depois eu ligo ela, porque a gente vai precisar instalar algumas ferramentas nessa máquina, que é a questão do setup. Depois eu ligo a máquina quando a gente já tiver feito todas as instalações das ferramentas, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que ela está solicitando para que seja feita é a instalação do Impact, né? O Impact é basicamente um conjunto de ferramentas bastante utilizado para a parte de exploração. Tem várias funcionalidades dentro desse conjunto de ferramentas, tá? Então eu vou instalar ele aqui, eu vou dar um sudosu para facilitar a minha vida, tá? Porque eu vou precisar, ou na realidade não precisa. Porque eu vou precisar encaminhar esse cara pro apt e tal. Puta, na verdade eu não vou fazer, tá? Eu vou colocar do jeito normal aqui, eu só vou precisar provavelmente dar um sul aqui nesse git clone para colocar esse cara lá dentro do apt, porque senão não vai ter permissão para isso. Não vou colocar sudosu não para não dar problema. Enfim, eu vou fazer a instalação, isso aqui a máquina pede, né? A máquina pede que a gente faça esse tipo de instalação. Então, é só a gente seguir o passo a passo dela e fazer essa instalação aqui conforme o que está sendo solicitado, tá? Em alguns passos aqui você vai precisar da permissão de sudo, porque senão ele não consegue fazer a instalação, não consegue escrever dentro dessas pastas em específico, beleza? E ok, eu estou fazendo só aqui o passo a passo para a gente movimentar o Impact, né? Afinal, a gente vai precisar. Sudo cd não existe. Eu vou colocar o sudo lá no outro. Porque a gente vai precisar desse cara aqui para resolução dessa máquina, até porque senão não pediria, né? Eu vou tentar sem sudo essa daqui também para ver se vai. Beleza, é isso aí. Show. Aqui também eu podia ter colocado tudo de uma vez só, né? Facilitaria a minha vida na real. Mas beleza. Ele está pedindo para a gente fazer a instalação do Bloodhound e do Neo4j, ok? Então a gente vai fazer a instalação desse cara. Ele deu erro. Ah, tá. É óbvio que ele deu erro. Beleza, deixa eu fazendo a instalação aí dessas ferramentas que a gente vai precisar. E ele está dizendo ali que a gente de troubleshooting vai precisar fazer um apt update e apt upgrade. Eu não vou fazer porque demora pra caramba, tá? Por isso que eu não vou fazer. Mas se você quiser fazer na sua máquina, pode fazer. Mas vai demorar uns 10 minutos fácil para fazer esse upgrade, update. Eu não vou fazer. Se der algum problema no meio do caminho, aí beleza, aí eu pauso o vídeo, faço e a gente retoma, ok? Enquanto ele está instalando as ferramentas, vamos iniciar a máquina. Vamos voltar aqui em cima, vamos dar um Start Machine. Vai ligar a nossa máquina para dar o nosso IP bonitinho. E aí a gente volta aqui para baixo e tira esse setup. Coloca esse setup como concluído, que eu coloco aí depois que instalar essa ferramenta. Enquanto você aguarda junto comigo aqui, uma questão, acessa aí guiaanônima.com. Lá no guiaanônima.com você vai ter acesso a todos os nossos links, inclusive ao Guia Anônima Fundamentos,
o nosso treinamento que tem como objetivo ensinar para você as bases de segurança da informação e hacking, e que no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, a gente já tem mais de 50 horas de conteúdo em vídeo com as principais bases que a gente encontrou para estar passando para você aprender e conseguir depois se especializar na parte de segurança da informação, segurança ofensiva, enfim. Então aí muito conteúdo, lógica de programação, redes, Git, virtualização, ferramentas, metodologias, técnicas e tudo mais, beleza? Então é só acessar aí o guianonima.com, tem todos os nossos links lá, inclusive para o Fundamentos. Show de bola? Vamos lá ver aqui, já instalou a ferramenta, bonitinho, beleza. Então, tranquilo. Vamos ver se a gente já tem IP, ainda não tem IP, tá indo. Vamos para a parte do Welcome to Attactive Directory. E aqui tem o Welcome da máquina e o que a gente precisaria saber sobre ela, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar isso aqui no Google Tradutor, só para a gente ver se tem algum tipo de informação que seja útil, tá? Na realidade, não. Tá dizendo aqui que é a primeira máquina dele, que essa máquina foi um projeto, parará, 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 beleza. Aqui é a parte de enumeração. Ele está dizendo que a gente precisa fazer um scan nmap. Contudo, eu vou colocar essa parte aqui no nosso Google Tradutor, só para a gente entender uma parada, tá? Olha só. Pô, Afonso, podia ter usado a extensão de traduzir, né? Para não precisar ficar fazendo isso. Realmente, poderia, de verdade. Você tem razão. A enumeração básica começa com uma varredura nmap. O nmap é um utilitário relativamente complexo que foi refinado ao longo dos anos para detectar quais portas estão abertas em um dispositivo, quais serviços estão em execução e até mesmo detectar qual sistema operacional está em execução. É impossível observar que nem todos os serviços podem detectar corretamente e não enumerarem em o seu potencial máximo. Apesar do Nmap ser um utilitário excessivamente complexo, ele não pode enumerar tudo. Portanto, após uma varredura Nmap inicial, usaremos outros utilitários para ajudar a enumerar serviços em execução no dispositivo. Para mais informações sobre Nmap, confira a sala Nmap. Observações. Os sinalizadores de cada conta de usuário estão disponíveis para envio. Você pode recuperar os sinalizadores para contas de usuário RDP. Observação: o formato de login é spookysec.local. User no prompt de login Windows e administrador via Evil WinRM. Aqui a gente já tem uma informação importante, que é o meu formato padrão do meu Active Directory, né, da minha rede no caso. Então, que é spookysec.local. Beleza? Então, isso daqui eu vou salvar. Eu vou copiar esse cara e vou colocar aqui dentro do meu texto. Aqui dentro do meu texto a gente tem as coisas da última máquina ainda, né? Então, deixa eu apagar. Ou da próxima máquina, eu acho que essa máquina aqui que estava aqui, eu gravei ela depois, antes de gravar essa daqui, mas eu postei depois, alguma coisa assim. Esse aqui é o IP da minha máquina, que eu tenho que atacar nesse desafio, ok? Isso é importante também. A máquina já está iniciada. Show de bola, olha só. Ele pergunta o seguinte: qual ferramenta a gente pode utilizar para enumerar a porta 139 e a porta 445, que são portas relativamente conhecidas. Mas você pode notar aqui, só pelos asteriscos, que ele não está falando do Nmap. Ele está falando de outra ferramenta e não do Nmap. Mas, antes de qualquer coisa, vamos rodar um Nmap simples aqui dentro para que a gente consiga entender que tipo de porta de serviço que está aberta nesse meu alvo, né? Deixa eu ir em CD, downloads aqui. Não vou conseguir em CD downloads porque eu estou totalmente deslocado, né? Eu estou lá no OPT, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Agora vai. Beleza, vamos lá, gente. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse IP e fazer um scan nmap simples para a gente entender o que está rodando dentro dessa máquina. Como a gente está falando de uma máquina que é focada em AD, em Active Directory, já se imagina mais ou menos o que a gente vai ter dentro desse escopo, né? Que tipo de porta em aberto que a gente vai ter e etc. E ele disse aqui para a gente qual ferramenta que é mais
bem recomendada para se escanear a porta 139 e a porta 445. Para quem já trabalha mais tempo na área de segurança ou para quem já fez mais CTFs e etc., já sabe a resposta disso. Mas a gente vai primeiro fazer esse scan aqui para depois chegar nesse resultado. Porque sim, existem algumas ferramentas que são específicas para determinadas situações que acabam trazendo mais informações do que o Nmap. Por mais que às vezes tenha um script no NSE que faça esse tipo de verificação, que faça esse tipo de varredura específica, né? Por exemplo, para verificação Samba, a gente tem alguns scripts que são melhores, né? Para verificação do SNMP, da mesma forma. Então, o Nmap ele acaba sendo uma ferramenta muito útil, mas que é generalista demais e às vezes a gente precisa de ferramentas em específico para isso, tá? E aí ele já pede logo em seguida qual que é o nome do domínio NetBIOS, do NetBIOS domínio, ou seja, o nome da máquina, né, que está na máquina. Então, depois ele pede também o TLD, né, o TLD que é o como que eu posso dizer? O TLD é como se fosse o domínio que tem no Active Directory. A gente já lê aquilo ali com completude, tá? E é o seguinte, enquanto está rodando o nosso amigo Nmap aqui, a gente até poderia responder essa questão. Como eu disse, quem já é mais antigo do hacking, quem já trabalha com isso há um pouco mais tempo, provavelmente conhece essa ferramenta. Eu só vou pegar o nome dela certinho, porque eu sei que é enum for alguma coisa, eu acho que é Linux. É isso mesmo. Ó, se eu der um enum aqui no nosso Kali, né, ele já vem pré-instalado. É o enum for Linux, ok? Eu não lembrava se era enum for Linux ou enum for Lin, mas era óbvio que era Linux, né? Se eu colocar enum for Linux aqui, olha só, ele vai me dizer que é isso aí mesmo, tá correto. Então, o enum for Linux é a ferramenta que ele está falando que é adequada para fazer o scan desse tipo de porta. E se eu der um "-h" aqui no enum for Linux, a gente vai ver a forma de uso dele, né? O uso dele é simples, ele tem algumas opções e o IP, mas essas opções são opções. Se eu quiser fazer um scan simples, eu faço simplesmente o enum for Linux e o IP da minha máquina-alvo, que nesse caso é esse cara aqui. Vamos colocar para rodar isso enquanto roda o nosso Nmap lá também, porque daí a gente tem a saída das duas coisas ao mesmo tempo. Eu dei um enum for Linux, ele já está rodando aqui, ele já apresentou para mim algumas informações como usuários conhecidos, ó, usuários conhecidos. E aí vai rodar aí algumas outras coisas. Só deixa eu ver se eu não perdi nenhum link, nada que seja importante para nossa máquina aqui, nesses links que a gente tem à disposição. Inclusive aqui em cima que eu pulei tudo, né? Mas eu acho que não tem não. Não tem não. Não tem nada que seja nenhum link de utilitário, nenhuma ferramenta que eu não tenha instalado. Eu acho que é isso aí, tá certinho. Vamos voltar aqui para nossa máquina. Ele está pedindo o NetBIOS Domain Name of the Machine, ou seja, o nome do NetBIOS, o nome dessa máquina como um todo. Cadê o meu Nmap? Aqui. Ó, o meu Nmap rodou, ele já encontrou algumas coisas. Vamos ver o que o meu Nmap encontrou? Vamos lá. O meu Nmap rodou porta 53, porta 80, que não é o caso, a gente não está interessado nisso, né? Afinal, o próprio TryHack me deixa bem claro qual tipo de porta que a gente tem interesse em fazer o scan. E aqui ele encontrou algumas informações como o spooksec.local, que a gente já sabia porque a própria máquina deu essa informação para a gente, né? Ele encontrou isso em alguns locais aqui, em algumas portas de serviço. Ó, NetBIOS Domain Name, THMAD. Esse é o nome da minha máquina, no caso. Vou dar um submit e está correto. E aí ele está dizendo aqui, qual TLD... Vou colocar isso aqui no tradutor para a gente não ter erro, tá? Qual TLD inválido as pessoas normalmente usam para os seus domínios do Active Directory? Para quem não sabe, TLD a gente tem em tudo quanto é local, que é o domínio de topo. O .com é um TLD, o .com.br é um TLD. Então, o TLD ele é basicamente essa nomenclatura que a gente tem do que vem ali no ponto, ó, o TLD.com.
é um tool level, é um top level domain, tá? Então o TLD é essa pontuação. E qual que é o domínio que a gente mais vê, cara? É o ponto local, é exatamente o que inclusive já está aqui exposto, né? DNS Domain Name, ponto local. Cara, é o mais comum, é o que a gente mais vê em Active Directory. Então, vamos ver se é isso. É isso aí, tá correto. Vamos partir para o próximo. Sucesso. Antes de qualquer coisa, vamos dar uma olhadinha no que saiu na minha ferramenta por enquanto. Não acabou ainda, tá? Ela ainda tá aqui trabalhando. Mas a gente tem ainda aqui o IP, a gente tem o range, a gente tem alguns usernames conhecidos, alguns usuários conhecidos, beleza? A gente tem, por enquanto, de relevante, alguns SIDs. Deixa eu ver aqui, beleza. Deu erro aqui no protocolo, aqui também. Tá ainda enumerando. Ele conseguiu mais alguns SIDs. Vários SIDs aqui. Ó, alguns usuários que estão aqui, ó. Guest, Domain, Administrator. E assim vai indo, tá vendo? Algumas informações aí que são importantes. Mas deixa rodar, não tem problema. Vamos partir para o próximo. Ele está dizendo o seguinte: você tem que enumerar usuários via Kerberos, ok? Então, vou ler isso daqui para vocês, vou colocar lá no tradutor, para a gente não ter problema, porque aqui a gente tem informações bem importantes. Essa é a realidade. Cara, eu acho que eu fiz alguma cagada aqui. Aí é só... fiz. Admito que fiz. Mais fácil. Porque a máquina está um pouco travadinha, não sei se dava para notar. Acho que dá para notar sim, está um pouco travado. Olha só, vamos lá. Uma série de outros serviços estão em execução, incluindo o Kerberos. O Kerberos é um serviço de autenticação de chave no Active Directory. Com essa porta em aberta, podemos usar a ferramenta chamada Kerbrute para descoberta de força bruta de usuários e senhas, até mesmo o spray de senhas. Observação: vários usuários me informaram que a versão mais recente do Kerberos não contém o sinalizador userenum no Kerbrute. E se for o caso com a versão que você selecionou, tente uma versão mais antiga. Enumeração: para essa caixa, uma lista de usuários e uma lista de senhas modificados serão usados para reduzir o tempo de enumeração de usuário e quebra de hash de senha. Não é recomendado forçar credenciais brutamente devido à política de bloqueio da conta. Não podemos enumerar os controladores de domínio. Então aqui, gente, é o seguinte: o próprio desafio ele vai me dar uma lista de usuários e uma lista de senhas para reduzir o meu brute force, para que eu não quebre a parada aqui e que não tenha minha conta no TorHack me bloqueada também, tá? Então, é o seguinte, essa daqui é a minha lista de usuários, perfeito? Que eu vou colocar aqui dentro. Eu vou salvar ela no meu downloads e vou salvar a outra lista de senhas também no meu downloads para que a gente precise, para que caso a gente precise quebrar alguma hash, a gente tenha essa lista de senhas. Então aqui eu vou chamar de user.txt, que é o padrãozaço, criatividade nula, né? User.txt, beleza. E eu vou chamar a minha senha. E máquina travada. Travada pra caramba, inclusive. Tá pouco não. Pô, Afonso, você podia dar um wget. Podia, velho. Podia mesmo. Cara, tá muito travada. E aqui eu vou chamar de pass.txt. Beleza? Beleza. Fechou, vamos lá. Qual o comando existe no kerbrute que você faz a enumeração de usuários válidos? Então, tem que olhar na documentação, mas eu não sei se tem o kerbrute aqui como padrão, eu acho que não. Deixa eu ver.
Então a gente vai ter que instalar o Kerbrute. Tem não. Tem Kerbrute não, gente. Vamos ter que instalar o Kerbrute, tá? Então vamos lá. Eu acho que o Kerbrute é em Go, se eu não estou enganado. E eu acho que eu não tenho Go aqui na minha máquina. Deixa eu ver. Tem não. Deixa eu instalar o Go rapidinho. Eu acho que é em Go. Deixa eu confirmar antes de instalar, velho. É, main.go, é óbvio que é. Ok? Enquanto o Kerbrute, enquanto o Go instala, eu vou vir aqui nos meus releases do Kerbrute e já vou fazer a instalação aqui do Kerbrute para Linux. E beleza, hein? Que deu erro aqui na instalação, foi isso? Tá dizendo que eu preciso dar um apt-get update. Olha só, eu me recusando a fazer o apt-get update lá no início. E provavelmente eu vou precisar fazê-lo agora. Olha que maravilha. Que ódio. Cara, eu tô com um monte de coisa das máquinas anteriores aqui ainda, velho. Tô me perdendo já. Deixa eu ver se o Kerbrute ele vai rodar. Se ele rodar, eu não me esquento com isso. Tá, beleza. Deixa eu fazer o seguinte. chmod mais x Kerbrute. Show. Agora tu pode executar, amigo? Pode. Executou. Ok, o Kerbrute. Qual que foi a pergunta que foi feita? Já instalei, né? Posso fechar aqui. Qual que foi a pergunta que foi feita? Qual que é o comando utilizado no Kerbrute que você consegue validar os usuários, né? Que você consegue ver os usuários válidos. Vamos lá. Dei um "-h" nele bonitinho aqui. Userenum. Enumerate valid domain username via Kerberos. É o userenum. Esse é o comando que é utilizado aí. Aí ele está dizendo o seguinte: qual conta que você conseguiu descobrir? Ou seja, o que ele quer que eu faça? Ele quer que eu use o comando userenum. Tá? Ele quer que eu faça isso. Ele quer que eu use o userenum para saber se existe alguma conta que chamou minha atenção. Então eu vou dar um userenum. Aí eu tenho que descobrir como é que coloca o IP nesse rolê aqui. Domain string, beleza. Isso aqui, no caso, o "-d" é o meu spooksec.local, né? E o meu "-dc" é o domain controller, é o KDC, é o IP, no caso, né? Então, é o meu domain controller, que é o meu IP. Então, eu vou dar um "-dc", vou colocar o IP do meu carinha aqui, que é o meu alvo, show de bola, show de bola. Aí eu vou colocar o spooksec no "-d", mas aí eu acho que vai precisar de mais alguma coisa, né, cara? Porque assim, ele não vai tirar os usuários da base de dados dele. Esses usuários aí ele vai tirar de alguma lista, provavelmente. Vamos ver se tem opção de lista. Ou eu só coloco. Só coloco no final e é isso. Cara, eu vou fazer o seguinte, vou dar um espaço aqui, seja o que Deus quiser, né? User. É que assim, eu tô gravando isso daqui foi. E já faz um certo tempo que eu revisei essa máquina para fazer a palestra. Já fazem alguns meses, eu demorei um tempão para desenvolver a palestra. Então eu lembro de alguma coisa, mas não lembro de tudo não. Ó, o Kerbrute ele está fazendo a validação desses usuários, bonitinho, tá? Então ele está descobrindo usuários e a pergunta é: qual usuário notável você descobriu, né? Qual usuário que chamou a sua atenção, né? Que conta notável foi descoberta? As que devem chamar a sua atenção. Eu preciso colocar. E aqui ele pede duas, né? Ele pede uma conta que chamou minha atenção e a minha segunda conta que chamou minha atenção.
Então vamos esperar ele terminar aqui para ver quais contas. Essa conta aqui me chamou a atenção, né? SVC admin me chamou a atenção. Eu vou tentar. SVC admin me chamou a atenção. Vamos ver. Essa daqui tá certa. O restante parece ser só a conta de usuário do Active Directory, né? Tipo, James, Robin, Darkstar, Administrator me chama atenção. Eu gosto de Administrator. Cara, chama atenção Administrator. Não tem como dizer que não. O restante parece ser só um usuário comum, então não faz sentido, não chama atenção. Não. Deu erro, então não é essa. Deve ser outra conta que chame atenção. Lembrando que eu coloquei aquele user.txt para fazer esse Kerbrute funcionar, né? Ele precisa disso. Eu vou dar um... Opa, backup. Cara, eu vou tentar backup. Se não for backup... É backup, beleza. Backup chama atenção pra caramba, né? Tudo que é backup chama atenção. Ok. Agora ele está dizendo o seguinte, vamos ler de novo, a gente foi para a próxima etapa, que é a questão do próprio Kerberos. Deixa a ferramenta rodar, deixa rodar, tá? Vai que ela acha mais alguma coisa interessante posteriormente. E vamos dar uma olhada aqui. Ele está dizendo o seguinte, após a enumeração de contas de usuário ser concluída, podemos tentar abusar de um recurso dentro do Kerberos com um método de ataque chamado asRepRoasting. O asRep roasting ocorre quando uma conta de usuário tem privilégio, não requer uma pré-autenticação definida. Isso significa que a conta não precisa fornecer uma identificação válida antes de solicitar um ticket Kerberos na conta do usuário específico. Recuperando os tickets Kerberos. Se você já estudou um pouquinho sobre o Windows, provavelmente você já estudou, já viu esse termo ticket Kerberos ou Kerberos ticket. O Impact tem uma ferramenta chamada getNPUsers.py, localizada no caminho dele, que permitirá consultar contas contas as reprostable do Key Distribution Center, ou KDC. A única coisa necessária para consultar as contas é um conjunto válido de nomes de usuários que você enumerou anteriormente pelo Kerbrute, ou seja, esses usuários que eu estou validando agora. Lembre-se que o Impacket também precisa de uma versão do Python 3. Ok. Então eu tenho que realmente esperar a validação de todos esses usuários. Eu vou precisar extrair esses usuários daqui, passar para uma nova lista para utilizar dentro dessa ferramenta, dentro dessa ferramenta do Impacket, né? Dentro do get npusers, né? Então, para executar essa ferramenta, a gente já vai rodar ela já, para pelo menos entender como é que é o "-h" dela, né? A estrutura dessa ferramenta. Então, enquanto roda aqui, deixa eu puxar uma outra aba. Cara, tá bem travadinho, cara. Coisa, tecnologia travando me irrita muito. Aqui tá rodando ainda aquela ferramenta que a gente colocou lá no início para rodar, tá? Ela não concluiu, não. Vamos aqui então, vai. Eu já tô no Impact aqui mesmo. Então aqui, deixa eu tirar só o ponto 9, que isso aqui não existe. Ok. Ele diz o seguinte... Ó, requests TGTs for users in file. É isso mesmo que a gente precisa. É aqui que a gente tá? É aqui mesmo. Então, o que eu vou precisar? Eu vou precisar colocar o meu alvo primeiro, né? No pass user file. Beleza, no pass user file. Só que eu preciso especificar o meu IP. Eu não estou especificando o meu DC, no caso, em lugar nenhum aqui. Cadê as opções? Travadaço. DC hostname. DC IP address. Cadê as opções simples? DCIP,
É o que eu vou usar, né? DCIP, aí DCIP e DC hostname. Tá, vamos lá. Vamos fazer assim, ó. Beleza, vim aqui, pá, menos DC. Eu não tenho a lista ainda, né? Eu só quero ver se a syntax funciona. Porque a lista ainda está sendo feita. A ferramenta está rodando lá ainda. Coloquei aqui, beleza. Só que é DCIP, né? Eu tenho que deixar claro que é IP. Senão vai dar BO. DCIP, beleza. Tranquilo. Aí eu coloco spoke sec.local. Padrão, tá? Aí eu não tenho password. Aí agora é o user file, né? Users. Não, qual que é o nome da opção que tem aqui? Users file. Tá aqui, ó. Eu coloco o nome do meu TXT que ainda não tem. Eu vou criar ele. Que é rb.txt. Esse vai ser o nome. Espero que dê certo isso daqui. Afonso, por que esse barra depois? Porque eu vou fazer exatamente a verificação aqui depois do barra. Entendeu? Como se fosse realmente um caminho, né? Deixa eu ver se eu terminei. Aqui não terminou ainda. Eu preciso que isso aqui acabe, porque esses usuários aqui, eles serão os usuários do user Kerb, né? Esse TXT que eu nem criei ainda, mas já coloquei o nome, que vai ser user Kerb. Então eu preciso que isso aqui termine. Eu vou pausar aqui para esperar isso daqui terminar. Aí quando isso daqui terminar, eu volto, porque daí a gente monta a lista, beleza? Olha, sinceramente, tá demorando pra caramba. Vamos tentar fazer com o que eu tenho aqui. E se não der, a gente faz de novo. Essa é a realidade. Vamos tentar. É porque realmente tá demorando muito. Eu esperei já uns 10 minutos aqui, pelo menos. E não saiu nada de novo. Então, vamos lá. Vamos fazer com o que a gente tem. E, e vamos ver se vai dar bom ou não. Aqui a gente já tem alguns usuários. Eu vou tirar essa parte inicial aqui que daria para fazer de forma automatizada. Chegou mais um usuário ali, depois eu pego. Cara, uma demora muito grande mesmo. Então, como eu quero agilizar aqui, espero que não falte, né? Vai que pô, o último usuário é muito importante para o processo como um todo e eu acabo me lascando. Pode acontecer. Ele tá fazendo uma pergunta ali que eu não entendi ainda porque eu não li ela completa. Ela tava cortando aqui. Eu já vou ler e a gente já vai entender ela junto. Cara, se eu tivesse colocado isso aqui no Excel e tivesse tirado toda a primeira coluna, já estaria resolvido já. Deixa eu pegar o usuário que saiu agora aqui. É o Darkstar. Dark já tinha saído, né? Ele só saiu com a letra maiúscula agora. Mas tudo bem, vamos lá. Tirar esse espaço aqui. E agora a gente tira tudo de uma vez só esse @spooksec.local aqui, a gente tira tudo de uma vez só. Só vim aqui em Edit, eu acho, ou em Search. Find and Replace. E a gente dá um Replace. Não tem um Replace All aqui não? Tem não. Então a gente vem aqui, dá um up e dá um replace geral. Deu. Se surgir mais algum usuário, depois eu posso até colocar dentro dessa lista, mas por enquanto não. Beleza, vou salvar aqui como user underline kerb.txt, que foi o nome. Eu vou deixar aberto porque vai que eu preciso voltar aqui, né? Que foi o nome que eu dei ali no meu script, não foi? User kerb.txt e vou dar um enter aqui para ver se eu fiz o script da forma certa. Ele deu errado. Ele disse que user kerb.txt não existe e obviamente que não existe porque eu estou dentro do opt impact. Eu não estou dentro do local correto, né? Isso é um problema, inclusive. Eu vou lá para dentro do download, peraí. Inclusive, deixa eu dar uma olhada se as minhas ferramentas terminaram. Essa daqui terminou, né? Aquela primeira que a gente rodou,
Ela terminou, mas ela definitivamente não trouxe nenhuma informação recente ou uma informação útil para a gente. Vamos executar, e aí ele deu aqui o seguinte, ele está testando, né, para ver se tem algum tipo de falha, e a gente tem definitivamente uma falha aqui já encontrada. Eu vou pegar só essa questão e eu vou colocar aqui para você no Google Tradutor para você entender o que ela está falando também. Temos duas contas de usuários quais poderíamos potencialmente consultar um ticket. De qual conta de usuário você pode consultar um ticket sem a necessidade de senha? Qual que é? Deixa eu ver. É a SVC Admin. Olha aqui, ó. Esse ticket gigantesco que ela trouxe aqui é útil pra caramba e a gente consegue resolver ele, tá? Então é a SVC Admin, a conta que eu vou conseguir ownar com mais facilidade. Porque ela permite que eu faça alguns tipos de verificação. Então, eu vou só adicionar uma hora aqui na máquina, para garantir que não vai dar problema, e vou ver se é isso mesmo. É isso mesmo, tá certo. Agora, olha só o que está perguntando aqui, e é sobre o Hashcat, uma ferramenta bem legal e que passa muita informação. Olhando para a página wiki de exemplos do Hashcat, temos um tipo de hash Kerberos que recuperamos do KDC. Especifique o nome dessa hash Kerberos que a gente está falando. Então é olhando essa daqui que eu tenho, né? Eu vou pegar essa daqui, inclusive, e vou criar um arquivo para ela, tá? Porque eu sei que eu vou precisar primeiro identificar o padrão dela. Esse user que a RB aqui fechou, eu acho que era isso. Eu sei que eu vou precisar detectar o padrão dela e se for necessário quebrar essa hash, eu tenho já um arquivo txt pronto, né? Eu vou chamar de hash.txt. Beleza? Eu vou dar um zoomzinho aqui, cara, para enxergar melhor. Beleza. Vamos lá para o Hashcat Wiki, né? Hashcat Wiki Example. E ele falou definitivamente, pô, tem uma parada Kerberos aí, cara. Vamos ver o que tem de Kerberos aqui dentro. Kerberos. Tem essa daqui, que é a Kerberos S E-Type 23 TGS. Eu acho que ele especifica que é KDC, mas beleza. Mas vamos ver o padrão dessa daqui, né? Ela tem QRB, pá, user. Tem bastante cifrão, né? E essa daqui não tem tudo isso de cifrão. Ela tem um cifrãozinho só no início e aqui no para dizer que é o tipo as wrap e aqui onde diz o SVC admin. Vamos ver se tem mais alguma ou se é só essa. Tem mais umas duas aqui. Tem mais uma anterior ali que eu pulei direto, peraí. Essa daqui. Pô, essa daqui parece ser, hein? Até o cifrão aqui, ó, S23, cifrão 23. Aí o user ali parece ser essa, tá? O que pergunta? O que ele pede? Ele pede o nome dessa hash em específico e qual que é o model dessa hash. Afonso, o que é o model dessa hash? O model é o númerozinho que fica do lado dela, tá? É o número que fica do lado da hash, basicamente. Deixa eu dar um find de novo que eu perdi ela. Aqui. Se a gente ver o model e ver que está certo, tipo, se eu colocar esse número aqui e tiver correto, significa que é essa hash. Exatamente, é essa hash. Então eu vou pegar ela, vou copiar, vou jogar aqui dentro e vou dar um submit. Ele deu certo. Beleza. Então era isso mesmo. Agora ele fala assim, ó. Agora, vou colocar no tradutor, né? Eu ia traduzir aqui no Flowzão, mas a gente já está fazendo tudo por aqui. Agora quebre a hash com a lista de senha modificada fornecida. Qual é a senha das contas do usuário? É aquela lista de senha que a gente salvou como pass.txt. Então, eu já salvei esse hash.txt aqui, ok? E agora a gente vai quebrar esse hash.txt com a word list que eu salvei lá no início, beleza? Então, a gente vem para cá, bonitamente, e a gente vai usar o John para isso. John, word lists, igual a pass.txt,
e eu quero quebrar o hash.txt. Foi. Já me deu aqui a senha. Management 2005. Submitzinho e correto. O que eu vou fazer aqui, gente, para me ajudar, tá? Eu sei que a senha é essa e eu sei que o usuário é esse daqui. Vai que eu preciso daqui a pouco, né? Colocar um usuário, colocar uma senha. Já sei, né, quais são esses usuários e quais são essas senhas. Agora vamos para a próxima categoria que se chama Back to Basics, que está dizendo o seguinte. Vou colocar aqui para vocês de novo no Google Tradutor, já que é uma máquina bem descritiva, né? Com credenciais da conta de um usuário, agora temos significativamente mais acesso dentro do domínio. Agora podemos tentar enumerar quaisquer compartilhamentos que o controlador do domínio possa estar distribuindo, ok? E ele pergunta o seguinte, olha só, olha o que ele pergunta. Ele pergunta o seguinte, qual utilitário podemos usar para mapear o compartilhamento SMB remoto? Qual que é o nome da ferramenta que a gente utiliza para fazer essa verificação SMB? E pode parecer muito complexo, mas novamente, existem duas principais ou três principais ferramentas SMB que a gente utiliza para esse tipo de verificação. Aqui no Kali a gente já tem elas instaladas. E quais são essas principais ferramentas que eu citei? É a SMB Client e a SMB Map. São as principais ferramentas para esse tipo de verificação. Eu vou colocar pela ordem alfabética aqui, tá? Eu vou colocar o SMB Client. Se não for, provavelmente é o SMB Map, tá? Essa é real. São as duas principais ferramentas para isso. Vou dar um submit e é isso mesmo. Aí ele está dizendo qual que é a opção que eu consigo listar o que está compartilhado, né? Que eu consigo ver a lista de compartilhados. Para saber disso, eu preciso colocar um "-h", ou "-h", eu não sei qual é a nomenclatura, eu vou colocar "-h". Não é "-h". E é porque eu também escrevi errado, né? SMB cliente. "-h". É, "-h". Beleza, vamos ver as opções aqui para a gente ver qual que é a lista, né? Qual que lista? "-l" é um log basic, então não é "-l". Então, "-l" minúsculo, no caso. É que cara, geralmente quando eu vou procurar funcionalidade dentro de uma ferramenta, eu tento ir pela lógica, né? Tipo, pela lógica mesmo, pela letrinha, sabe? Nem sempre tem, né? Tem um "-l" maiúsculo que diz list host. Provavelmente é isso. Então é um "-l" maiúsculo. Tem só dois asteriscos ali. Vamos ver se é isso. É isso aí. Agora ele diz o seguinte. Caramba, eu fiquei mudo aqui. Pareceu que a minha internet caiu, né? Agora ele diz o seguinte, quantos compartilhamentos remotos o servidor está listando? Eu não sei, né? Para mim saber disso, eu preciso utilizar o SMB Client com a opção "-l". Mas só a opção "-l" não vai me servir, né? Por quê? Porque eu preciso passar um IP para ele fazer a verificação, eu preciso passar um usuário, eu preciso passar alguma coisa para ele fazer essa verificação. E eu tenho que ver como é que eu faço isso. O "-l", beleza, eu vou listar os hosts, mas vou listar o host do quê? Do meu IP? Como é que funciona isso? Usage, SMB Client, usage. Se eu colocar menos usage, ele me diz? Usage. Ou ele vai abrir o help e vai ficar de gracinha? Vai abrir o help e vai ficar de gracinha. Aí é complexo. Tá, beleza. Beleza. Cadê? "-u" é o usuário, que é o domain / username. E se eu tiver uma password, eu tenho que passar a password também. Então, vamos lá. SMB Client, "-l" maiúsculo. Quando eu vou passar geralmente no SMB, eu sempre coloco as barras, porque o SMB é isso, né? Barra alguma coisa. Vou pegar o IP do meu alvo. Espero que seja isso. Se não for, eu tiro essa barra aí e a gente vai para a próxima. Quero, como sempre, o barra no final, porque eu vou listar esse cara aqui dentro, né?
E aí o meu usuário, que é o -u, é o svc admin, beleza? Deu erro. Ele disse alguma coisa aqui errada. Ah, pô, acho que eu digitei errado também, né, Afonso? Digitar errado não vai funcionar nunca. SMB client. Opa, ele disse assim, qual que é a senha para esse cara? A senha a gente tem, né? A gente acabou de descobrir essa senha. Pô, acabamos de descobrir ela, velho. Foi. Ele pergunta qual o número, né, de remotos a gente tem. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 remotos. 6 remotos, beleza? Aí ele faz uma outra pergunta que, pô, é meio esquisita, mas beleza. Há um compartilhamento em específico no qual temos acesso que contém um arquivo de texto. Qual compartilhamento é esse? Então, sendo bem honesto, eu não sei qual que é o compartilhamento que a gente tem que tem um arquivo de texto. Eu sei algumas possibilidades que possam ter um arquivo de texto, né? Por quê? O admin, ele é disco, ele pode ter um arquivo de texto. O backup é disco, pode ter um arquivo de texto. O C é disco, pode ter um arquivo de texto. Definitivamente eu não sei. Eu posso ir ou fazer uma verificação em específico para encontrar ou ir muito no chute. Olha só, pela dica que tem aqui dentro do TryHack, não é o C. Por quê? Porque senão eu teria só um asterisco aqui, né? Não teria vários asteriscos. Então eu vou chutar primeiro o backup e depois o admin, tá? Essa é a real. O objetivo é resolver, né? Backup é isso aí. Matamos. E o que contém nesse arquivo? Basicamente é isso que ele está pedindo, né? Então, aqui na real eu podia fazer o seguinte, ó. O SMB client, em vez de eu listar, eu me conecto, tá ligado? Tipo, em vez de eu listar, eu me conecto, porque eu tenho a senha, né? Eu tenho a senha. Eu tenho o usuário, eu tenho a senha, eu posso simplesmente me conectar no serviço. Eu acho que eu errei a senha, rapazes. Eu acho que eu copiei a senha erradaça, na real. Ou eu, tipo, não copiei. Deixa eu ver. Agora foi. Então, assim, com o meu SMB client, caramba, mas tem alguma coisa errada. Será que eu tô fazendo alguma coisa errada realmente? Ah, é óbvio. É óbvio. Eu tenho que ver, né? É backup, né? É backup. Senão eu não vou me conectar em nada. Ó, tô dentro do backup. É isso que eu poderia fazer, tá? Para descobrir qual que é o compartilhado que eu tenho um arquivo de texto, eu poderia me conectar um a um, /admin, /backup, /c, /ipc, /netlogon e conectar um a um para ver qual que tem um arquivo de texto efetivamente. Eu acabei de me conectar aqui, aí eu dou um ls para ver e eu tenho aqui realmente um arquivo de texto, tá? Realmente era esse, era o backup. Eu chutei, mas pô, tá certo. Era isso aí. Agora, para acessar esse cara, eu acho que eu posso dar um more. Acho que o more funciona dentro do nosso SMB. Credentials.txt. É isso aqui, ó. Ele está perguntando, né, o que contém nesse arquivo. Então, é isso. Está dizendo, decodifique esse arquivo e veja o que tem dentro, né? Basicamente é isso. Isso aqui está com cara de base 64. Só batendo o olho. Tá com a carinha e tá dizendo decodifique, não tá dizendo hash, não tá dizendo nada do tipo. Vamos lá. Decodifiquei, é esse cara aqui. E é importante isso aqui, tá? Isso aqui é importante, eu vou te explicar por quê. Eu vou colocar, foi. Eu vou te colocar dentro do TXT aqui para te explicar por que é importante isso aqui. Olha só. Aqui eu tenho já uma senha a mais, né? Eu tenho o usuário backup e eu tenho uma senha a mais, que é backup 2517860. Então eu já tenho uma informação a mais aqui que eu posso estar utilizando. Já comprometi outra parte desse sistema. Ok? Vamos para o próximo passo. Vamos lá para o próximo passo, que é elevação de privilégio. Ó, nessa parte aqui, ele tem a parte educacional, vamos dizer assim, né? Que eu vou estar traduzindo aqui para vocês. Vamos lá.
Agora que temos novas credenciais de conta de usuário, podemos ter mais privilégios no sistema do que antes. O nome do usuário da conta backup nos faz pensar que para que serve essa conta backup? Bem, é a conta de backup do controlador de domínio. Essa conta tem uma permissão exclusiva que permite que todas as alterações do AD sejam sincronizadas com essa conta de usuário. Isso inclui as hashes de senha. E aqui a gente entra numa parte que realmente eu dei uma olhada mais a fundo por conta da palestra que eu fiz, né? Que era exatamente sobre isso. Então essa conta aqui é bem importante. Ela é bem importante mesmo. E você já vai entender o que ela tem acesso. E eu já vou te explicar um pouquinho mais também sobre o que está ali embaixo, tá? Só vou traduzir essa outra parte aqui porque ela é importante também para que a gente entenda. Ó, é o seguinte. Tá tudo muito travado na minha máquina aqui, cara. Tá me irritando. Isso que ela tá com bastante memória RAM, tá? Sabendo disso, podemos usar outra ferramenta dentro do Inpacket chamada Secrets Dump. Isso nos permitirá recuperar todas as hashes de senha que essa conta de usuário backup, que sincroniza com o controlador de domínio, tem a oferecer. E explorando isso, teremos efetivamente controle total sobre o Active Directory. Ok? Então é a Secret Dump que a gente tem que usar. Beleza? E ele disse o seguinte: qual que é o método utilizado para fazer o dump do ntds.dit? Ok? Qual que é o método utilizado para fazer o dump do ntds.dit? O ntds.dit, ele é um banco de dados, vamos dizer assim, que armazena todos os usuários e todas as hashes do Active Directory. Então você pensa que é basicamente um banco de dados dentro do Active Directory que tem tudo lá dentro. E ele está pedindo o método. Como eu fiz essa palestra, cara, eu sei o método, eu sei essa resposta. Essa resposta é a DR swap, né? E se você não sabe, aí você vai ter que estudar um pouco mais sobre isso, que é o intuito da máquina, né? É fazer você estudar um pouco sobre esse assunto. Então aqui é o DR swap. E aqui ele está pedindo o administrator do NTLM hash, tá? Que a gente ainda não tem. Mas aqui embaixo ele está pedindo uma coisa que eu também já sei, que é qual que é o método de ataque para autenticar um usuário sem a necessidade da senha, né? Somente com a hash dele. É o pass the hash. É o pass the hash. Que é uma técnica bastante conhecida. E eu dei e deu errado. Deu errado porque provavelmente então eles escreveram sem o hífen. É isso aí. Agora a gente vai descobrir qual que é o NTLM hash desse meu usuário utilizando o próprio Inpacket, que ele já disse que a gente pode utilizar, né? Lá no Inpacket a gente tem o Secrets Dump, ok? Pô, Afonso, você descobriu da onde o DRS Swap? Cara, realmente essa máquina eu usei como referência para estar fazendo a minha palestra, então facilita bastante, tá? Mas é questão de estudar um pouquinho sobre o assunto que você vai encontrar na documentação também. Beleza? Vamos lá então para a execução da. Aqui eu vou dar um kit desse samba, eu acho que a gente não vai mais precisar dele. E a gente vai executar o Inpacket. Acho que eu tenho um diretório que está lá dentro do Inpacket, não tenho? Tem. Aqui dentro do Inpacket, a gente tem o ls e eu tenho os examples. Vou entrar nos examples. E aqui dentro a gente tem o secret dump, se eu não estou enganado. Deixa eu ver. Na real é muito mais fácil eu executar o Python 3 e colocar só assim, né? É isso aí, tá aqui dentro. O secret dump. Como é que funciona o secret dump? Não sei. Sei por cima, na real. Vamos lá. O secret dump, ele tem, vamos ver aqui, algumas funções de conexão com o DC, tá ligado? Ó, tem o just DC e o just DC NTLM. O just DC é para extração do NTDS DIT, exatamente as hashes via Kerberos, com as Kerberos keys. Então é esse cara que a gente vai usar. Então a gente vai usar o just DC. Não tem os ex desse cara?
Porque senão eu vou no feeling mesmo. Vou tentar conectar da forma que eu acho que é. Deixa eu ver aqui em cima. Tá, beleza. Usei secret dump, é a informação que você quer, mas beleza, muita coisa. Tá, eu acho que eu me lembro como é que executa esse cara aqui, porque... Vamos lá. É o justDC. JustDC. Aí eu vou colocar o usuário. E vou colocar o IP. O usuário é o backup, né? Que é o usuário que a gente já sabe a senha, inclusive. Igual conexão SSH, tá ligado? Usuário @IP. Aí ele vai pedir a senha, que é essa senha aqui. Ou não. Não. Essa daqui é a senha do SVC admin. É essa senha aqui. Essa aqui é a senha do backup, né? Show? E ele deu alguma coisa aqui. Deu failed. Session error. Cara, será que eu copiei de novo a senha errada, velho? Eu não duvido. Não duvido mesmo. Pera aí. Deixa eu voltar aqui e copiar de novo. É que realmente meu Kali aqui tá meio bugado, velho. Tá muito legal, não. Aí agora acho que foi ou não foi? Ó, inclusive ele deu, ó. DR é swap method. Mas ele deu problema. Ele deu permission denied. Caramba. O usuário tá correto. Será que eu tô usando a opção correta? JustDC backup @IP. Wrong with DRS API use VSS parameter. Que eu vou para esse... é administration NTLM. Mas eu não consegui a hash ainda. O ponto é exatamente esse, eu tenho que conseguir uma hash. Estou perdido. Que, pô, na minha cabeça era pra funcionar, mano, isso daqui. Python 3, secret dump, JustDC, backup, pá. Aí venho aqui pra dentro, coloco a minha senha do meu backup, que é essa daqui. Eu vou pausar pra ver o que eu tô fazendo errado, gente. Pera aí. Oi. E o que eu tive que mudar? Coloquei um sudo na frente do domínio do Impacket. Eu já mostro isso pra você, já o que eu fiz. Eu achei que eu tava fazendo errado, e aí o que eu resolvi fazer? Olha só. Deixa eu subir. Vou mostrar pra você aqui. Ó, aqui deu erro, o último erro que você viu aí, deu pausei. Beleza? Aí eu puxei mais uma vez. Só que agora eu puxei, ó, aqui eu puxei o secret dump de onde eu tava, beleza? E agora eu resolvi puxar o secret dump de outro local, lá do user share, tá vendo? Eu puxei o secret dump de lá, deu erro de novo. Aí eu pensei, pô, mas tá dando erro de permissão aqui dentro. Provavelmente é a permissão do meu usuário. E aí eu coloquei um sudo na frente e aí foi. Então era só o sudo mesmo, tá? Era só o sudo, fiz o mesmo processo e aí ele dumpou, aí ele puxou as informações. Aqui ele está pedindo o NTLM do meu administrador. O NTLM do meu administrador é esse último depois dos dois pontos. Antes disso, eu tenho o meu LM, que é o mais antigo, e depois, ó, eu tenho aqui a estrutura seguinte: usuário, UID, que é o 500, usuário administrativo, o LM e o NTLM. Então aqui eu tenho o NTLM, que é o último dois pontinhos que eu tenho aqui preenchido, que é a minha hash. Então eu dou um copy section, coloco esse cara aqui dentro, dou um submit e pronto. Ele foi. Eu vou pegar esse cara, vou anotar também, porque pode ser importante. Então, o meu usuário é com A maiúsculo, administrator,
e a senha desse cara em hash é essa daqui. Eu vou colocar aqui a NTLM para não viajar na maionese, beleza? Agora ele diz o seguinte: usando uma ferramenta chamada EvilWinRM, que tipo de opção a gente tem para usar hashes? É basicamente isso. Eu vou colocar no Google Tradutor para você não desconfiar da minha capacidade, até porque o meu inglês ele não é perfeito. Usando uma ferramenta chamada EvilWinRM, qual opção nos permitirá usar uma hash? Essa ferramenta ela já vem pré-instalada também aqui no Kali, se eu não estou enganado. Aqui a gente tem tudo, tá? A gente tem hash pra caramba de vários usuários. Então depois, se você quiser brincar com elas, eu acho que dá para fazer alguma coisa, a máquina te permite. Então a ferramenta que a gente quer usar é a EvilWinRM. Deixa eu voltar aqui, beleza? E a opção que permite que a gente use hash é o "-h" maiúsculo, né? Então eu vou colocar aqui um "-h" maiúsculo e vou dar um submit. Foi. Aí o que eu vou precisar fazer, cara? Provavelmente agora eu vou precisar usar essa ferramenta EvilWinRM para obter as flags dos usuários em questão aqui, ó. O backup, o SVC, o administrator. Então eu vou precisar dela para fazer isso. Beleza. Eu já tenho o usuário e a hash do administrator, né? Então o que eu vou precisar fazer é estruturar o meu EvilWinRM para saber como que eu exploro com esse usuário e com essa hash que eu tenho. Então vamos para os options dele aqui para a gente entender um pouquinho melhor. Eu sei que o "-h" é de hash, tá? Mas vamos ver para o restante das questões. Beleza. Aqui eu tenho "-i-ip" e "-u-user". Então, provavelmente é "-i-ip", "-u-user", "-h-hash, tá? É isso. Então, a gente vai de EvilWinRM para "-i", o IP da minha máquina-alvo, que é esse cara aqui. Ok? Ok. O "-u" é o meu administrator e o meu "-h" é a minha hash. Executei, está estabelecendo a conexão. Pode demorar um pouco, tá? Mas se der erro, é porque a gente fez alguma cagada. Mas não, deu certo. Já entramos, estamos com o usuário administrator nos seus documentos, inclusive. Agora, aqui dentro dos documentos, vamos ver se tem alguma coisa. Não tem nada, então vamos voltar. Vamos ver o que a gente tem aqui. Cara, provavelmente em desktops deve ter alguma coisa, né? Desktop. Dir. Tem o root.txt, então eu dou um cat no root.txt. Uma flag está aqui. Agora o ponto é o seguinte: eu posso tanto acessar o meu backup quanto o meu SVC admin por meio do NTLM deles, porque eu dumpei esses caras lá em cima. Eu tenho tanto o usuário e a hash deles. Só que existe uma possibilidade remota desses usuários estarem aqui dentro, né? Desses usuários estarem dentro do meu Windows aqui, desse administrador, ter acesso às suas pastas. Como que faz isso para ver? Eu volto lá no Users e dou um dir para ver quais diretórios, quais usuários eu tenho aqui dentro. E eu tenho tanto o usuário backup quanto o usuário SVC admin. Então o que eu posso fazer é entender se existe dentro desses caras essa flag também, ou se eu vou precisar fazer o acesso, né, a eles de outra forma. Então, como um estava no desktop, provavelmente o outro está no desktop também. Exatamente. Calma aí que eu fiz... digitei tudo errado. Cat. Esse é o backup, né?
E, pô, a gente já viu que o meu usuário SVC Admin, ele também tá ali dentro. Acho que eu digitei alguma coisa errada. Acho que foi o nome do usuário. É SVC, né? Deve estar aqui também. Se os outros dois estavam, não tem por que ele não tá, né? Exatamente. Fechou. Essa é a máquina Attactive Directory, uma máquina bem interessante que, como eu disse para vocês, eu utilizei como referência para estar fazendo a minha palestra sobre pentest em rede interna que eu apresentei primeiramente lá no Hack na Web Day São Paulo 2024. E espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido alguma coisa com ela. É uma máquina bem interessante para você praticar o Active Directory, praticar a questão do PSD Hash. Ela é um nível intermediário, mas ela não é difícil, até porque a máquina ela te direciona muito bem para o que você tem que fazer, qual tipo de ferramenta você tem que utilizar, o que, que você tem que executar. Até as coisas que eu descobri aqui ao longo da aula, ao longo do vídeo, né, meio que no chute, ou porque eu já sabia, você conseguia descobrir com facilidade rodando as ferramentas que ela mesmo te pediu. Né? A questão ali do swap é um exemplo disso, né? Ela pediu ali, pô, qual que é a técnica utilizada? Eu já sabia que era o DR swap, mas se você executasse a ferramenta que ela solicitou que você execute, a própria ferramenta ela já fala, né, que é DR swap. Então você não precisa ter essa prévia, você consegue descobrir com a execução das próprias ferramentas. Então, às vezes você não vai responder nessa ordem que está aqui. Às vezes você vai responder primeiro a de baixo, depois a de cima e assim por diante, tá? Então, espero que você tenha gostado. Esse foi, eu acho que, o vídeo mais longo que a gente já gravou até então aqui no Guia Anônima CTF, pelo menos nessa nova fase da minha parte. E se você gostou desse tipo de vídeo um pouco mais longo, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal e acessar o guianônima.com para conhecer todas as nossas comunidades, redes sociais e também todos os nossos treinamentos. Muito obrigado e a gente se vê na semana que vem. Valeu, até mais!